Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST 2025, primeira fase, prova V1. Estamos trabalhando com a questão 67, que trata das células-tronco. As células-tronco são células indiferenciadas com capacidade, com possibilidade de formar tipos especializados de células, as células especializadas. Vamos ler a pergunta, então. Pergunta 67. Pesquisas e terapias com células-tronco têm se mostrado cada vez mais promissoras pela possibilidade de seu uso no tratamento de diferentes tipos de doenças, como câncer e doenças degenerativas. As células-tronco podem se diferenciar em células especializadas conforme exemplificada a seguir. Então, nós vemos aqui a célula-tronco formando diversos tipos celulares. As células especializadas que derivam de uma mesma célula-tronco possuem as mesmas. Bom, letra A, genes. Essa é a resposta correta. Por quê? Todas as células do nosso corpo possuem o mesmo DNA. O mesmo DNA. Isso quer dizer que possuem os mesmos genes. Bom, por que eu tenho uma célula que está no fígado funcionando de um jeito e a célula que está no olho funcionando de outro jeito, visto que todas as células têm o mesmo DNA? Bem, é que lá no fígado, alguns genes estão ligados para a função do fígado e desligados para a função do olho. Aqui no olho, eu tenho genes ligados para a função do olho e desligados para a função do fígado. Mas o DNA é o mesmo e os genes são os mesmos. Bem, agora vamos analisar por que a B está errada, por que a C está errada, a D e a E. Tá? Antes disso, é bom a gente revisar, por exemplo, falando de células-tronco embrionárias, né? Olhando para esse esquema aqui de um pedaço da embriogênese humana, as células-tronco embrionárias estão nessas duas fases aqui, tá? Mórula e blástula. A partir da gástrula, nós temos a formação de 3 folhetos embrionários, ou seja, aqui começa a especialização. Então, se alguém quer trabalhar com células-tronco para produzir algum tipo celular, vai ter que trabalhar até a fase de blástula. Muito bem. Falando então aqui, por que a B está errada? Bem, se alguns genes são ligados e outros desligados, eu vou ter RNAs na síntese proteica diferentes. Esses RNAs diferentes vão produzir proteínas diferentes, certo? Então, lá no fígado, eu vou produzir algumas proteínas com alguns RNAs. Aqui no olho, eu vou produzir outras proteínas com outros RNAs. Então, a letra B e a letra C estão erradas. Bom, pode possuir os mesmos lipídios? Bem, olha só, células de gordura, os adipócitos, tá, possuem lipídios de armazenamento em grande quantidade. Outras células não possuem tantos adipócitos assim, certo? E usando aqui os lipídios de membrana, fosfolipídios e glicolipídios, tá? Então, por exemplo, 6% das células cerebrais possuem gangliosídeos, que são um tipo de esfingolipídios. Então, note que as células não possuem os mesmos lipídios e nas mesmas quantidades, certo? Então, essa alternativa D está errada por isso. E aí? Bem, se eu tiver por exemplo, os rins estão em intensa atividade, o fígado em intensa atividade, eu vou ter muitas mitocôndrias. Eu vou ter menos mitocôndrias, por exemplo, nas células ósseas, que estão numa atividade metabólica menor, por exemplo. Tá? O fígado possui muita síntese de fosfolipídios, de colesterol, então vai ter o retículo endoplasmático liso bastante desenvolvido. O pâncreas vai ter o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido, porque produz insulina e faz muita síntese de proteínas. Então, gente, não vai ter os mesmos tipos, as mesmas organelas nas mesmas quantidades. Então, a letra E está errada. Valeu! Até mais!